uma confissão de pecado do que a palavra em si. Eu vou dar a palavra, obviamente, mas eu gostaria de falar isso primeiro. No passado, eu era muito viciado em pornografia e isso estragou muito a minha mente. A minha vida ficava assim, o excesso de dopamina me fazia perder a graça da vida. Mas então, quando eu conheci Jesus, aos poucos eu fui me livrando. Eu ainda estou preso, mas aos poucos vou me libertando. Glória a Deus! Mas por que eu estou iniciando isso? É porque eu dei um testemunho que aconteceu enquanto eu ainda estava vendo esse tipo de conteúdo. Eu estava lá vendo o conteúdo adulto, quando de repente aquele prazer que eu sentia simplesmente sumiu. Deu lugar a um vazio no meu peito, mas eu sabia que o vazio que eu estava sentindo, o prazer não era capaz de saciar, mas só a palavra de Deus era capaz de saciar. O prazer não passa de um vinho. Ele te dá prazer quando você toma. Glória a Deus! Ele te dá prazer quando você tome mais, mas ele é incapaz de matar sua sede. Só a água sai da fonte, uma fonte que não acaba. O peso que eu sentia quando eu pecava era horrível. Quando eu terminava de ver o conteúdo, eu não conseguia mais viver a minha vida em paz. Eu não conseguia fazer as coisas sem pensar o quanto Jesus podia estar decepcionado comigo, o quanto ele poderia estar triste comigo, o quanto eles estavam esperando para eu voltar aos braços dele. Aleluia! Eu fico imaginando, o quão pior foi isso quando Jesus foi na cruz. A pior dor que Jesus sentiu quando foi na cruz não foi os pregos ficados no pulso ou no calcanhar, não foi a coroa de espinhos, não foi as chicotadas, mas foi o que estava escrito em Mateus 27, 46. Deus meu, por que me desamparaste? A pior dor que ele sentiu naquele momento foi ter se sentido abandonado pelo próprio Pai. A dor que sentimos, o peso, o vazio que sentimos quando afastamos de Deus, quando estamos longe dele. Jesus sentiu o peso, todo esse peso, cada um de nós. Ele sentiu o peso de toda a humanidade do pecado. Aleluia! É isso que o pecado pode fazer com a gente. O pecado, ele te afasta de Deus. Imagina o que Jesus sentiu naquela cruz, carregando todo o pecado da humanidade. Não existe palavras para descrever a dor que ele sentiu naquele momento. Naquele momento, quando Jesus exclamou que estava com dor, quando ele exclamou que porque Deus o abandonou, isso indicava que ele estava vivo. Não vivo no sentido mortal, era óbvio que ele estava vivo naquele momento, mas sim espiritualmente, porque ele foi capaz de sentir aquele peso. E o morto na fé, aquele que está morto no espírito, não é capaz de sentir o próprio pecado. É Deus. Uma coisa que eu também queria dizer também é em relação ao Espírito Santo. Quando Jesus batizou nas águas, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo veio sobre ele e pousou na cabeça dele, em forma de pomba. Mas por que em forma de pomba e não de águia, que pode representar empoderamento? Porque pomba é o único, eu não sei se é o único, mas é um animal que não consegue comer carcaça. Ele não consegue comer cadáver, bicho morto. Ou seja, quando o Espírito Santo pousou sobre ele, significava que Jesus estava vivo. Aleluia! Quando você é enchido do Espírito Santo, alegre-se, pois você está vivo. Glória a Deus! Uma coisa que também eu vi de uma frase isso, eu não lembro quem falou, que diz que a melhor maneira de se prender alguém é fazê-lo acreditar que não está numa prisão. E que exemplo perfeito é esse? Não seria o pecado? As pessoas pecam hoje em dia pensando que estão livres, pensando que estão fazendo o que querem, estão seguindo o que querem, são livres, são libertas, mas estão presas às amarras dos próprios prazeres do mundo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8,32 diz isso. Mas do que ela vai nos libertar? Do pecado, do prazer. A maior mudança que Cristo vai fazer na sua vida é fazer com que você não peque mais em paz. Você nunca mais vai conseguir ver o pecado da mesma forma. Você nunca mais vai conseguir ver. Você nunca mais vai conseguir voltar para aquilo. Você pensar, tudo bem, vou pecar de novo. Não, você vai sentir aquela dor de novo, de novo e de novo. Meu Deus, louvado seja o teu nome, Jesus.
Perdão. A Bíblia, a Escritura, é a chave para te libertar da cela do pecado. Mas tem uma condição. Você pode escolher continuar na cela ou sair para conhecer a verdade, para se libertar. Muitos jovens hoje em dia, eles continuam no pecado. Mesmo eles tendo visto a verdade, continuam vivendo ainda em pecado. Sendo que quem fica na cela, mesmo que ela esteja aberta, a pena de quem fica nessa cela é a morte. Pensando que Jesus vai nos perdoar, sendo que isso é o mais ato de hipocrisia. Deus não está preso em paredes de tijolo, pois nós somos o templo de Deus, Ele está conosco a todo momento. É Deus. Glória! Não vivam pelo pecado, mas pelo Evangelho. Vivam o Evangelho, não apenas praticando. Por quê? A Bíblia, a Escritura, a história, todo o ensinamento da Bíblia é como um mar de rosas. Como assim um mar de rosas? Falar de mar de rosas é fácil. Falar que ele é perfeito, que ele é bonito, magnífico é muito fácil. Mais difícil é você conseguir dizer essas mesmas coisas, ter a mesma perspectiva quando você entra nesse mar e sai de volta. Sabe por quê? Porque cada rosa é cheia de espinhos. É difícil sair sem ter a marca. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Meu Deus! Não sejamos como Pedro ou Judas. Pedro, como assim Pedro? Eu nunca negaria Jesus. Eu não digo nesse sentido, mas sim que quando Jesus falou que naquela noite Pedro negaria 3 vezes, Pedro disse que ele jamais sairia e morreria por ele. É Deus. Pedro prometeu e não cumpriu. Tanto que na terceira vez que ele negou, ele jurou por Deus que não conhecia aquele homem. Quantas pessoas hoje em dia falam que vão jejuar, falam que vão orar, ler a palavra, mas acabam não fazendo isso. Acordem, vamos ver se Jesus vai voltar amanhã. Vocês vão ter tempo para isso. Façam hoje, façam agora. É Deus, aleluia. Você pode apenas ler um versículo, pelo menos por um momento. É fácil. Se você tem uma palavra, se você tem a Bíblia, mas se você não tem, você pode baixar um aplicativo no seu celular, no tablet. Você pode pesquisar no Google, pesquisar uma palavra. Estejam sempre atentos, orai e vigiai, pois Jesus vem como um ladrão, a gente não sabe o dia nem a hora. É Deus, aleluia. Mas a coisa que mais queria chegar foi do porquê que eu confessei meu pecado. Eu quero que vocês possam me usar de exemplo. Por que de exemplo? Em Tiago 5,16 diz: se vocês confessarem uns aos outros os seus pecados e orarem uns pelos outros, vocês serão curados. Nós somos o corpo de Cristo. Nós não devemos nos separar, mas estarmos unidos. Onde é assim uma ovelha que se afasta por conta própria do próprio rebanho do pastor? Somos o corpo de Cristo. Uma mão não sabe o que o pé faz, mas o pé, é impossível o pé conseguir colocar um curativo nele mesmo quando ele se machuca. Devemos ajudar uns aos outros. Se você tem alguma angústia, se você tem alguma dor, se você tem algum pecado que você não confessou, converse com alguém próximo. Somos irmãos de fé. Devemos ajudar uns aos outros, não devemos criticar. Quantas vezes eu tive medo de falar isso? Eu guardei isso para mim mesmo por tanto tempo. O pecado que eu tinha, o pecado que estava enfincado na minha carne. Toda vez eu ficava quieto, eu ficava em angústia, eu tinha medo de falar, medo de ser julgado, criticado, medo de eu fosse jogado. Mas Jesus me ensinou que ainda existem pessoas boas neste mundo. Ainda existem pessoas que são capazes de te apoiar. Quando vocês verem alguém viciado em alguma coisa, pode ser algum problema, pode ser o problema de outra pessoa, pode ser algum tipo de vício, pode ser um vício em Coca-Cola, pode ser o menor vício possível, pode ser um vício que você possa não ver tanto problema. Deem apoio, ajudem essa pessoa, não zombem, não critiquem. É Deus. Pois essa pessoa precisa de ajuda. Pois é chegar no dia dos céus. Se naquela época, já dizia, para nos arrependermos, poder chegar no dia dos céus. Se naquela época estava perto, imagina hoje. É verdade. Aleluia. Deus de poder, aleluia. Pois em Provérbios 27, versículo 17 diz: assim como o ferro afia seu ferro, assim como o ferro afia o ferro, um homem afia o seu companheiro. Ai daquele que cai e não tem um ombro amigo, um irmão que o ajude a levantar.
Irmãos de fé são muito importantes. Não guardem para si mesmos, não se isolem quando estiverem tristes, angustiados. Não façam como eu. Confessem os pecados uns aos outros. Somos irmãos de fé. Quando alguém vier a você pedindo ajuda, ajude essa pessoa. Jesus, quando estava no pior momento dele, 12 horas antes dele ser crucificado e torturado, ele chamou João, Pedro e Tiago e falou que a alma dele estava em profunda tristeza e angústia. Se até Jesus fez isso, se nós devemos ser semelhantes a ele, se Paulo, que disse que devemos imitar ele como ele imita Cristo, por que razão devemos ser diferentes? Devemos pedir ajuda. Se estamos com angústia, se falamos, devemos falar isso. Não guardem para vocês mesmos. Não sejam como Judas. Judas se arrependeu, ele teve um remorso, mas não procurou ninguém e se matou. Não vão no mesmo destino. Sejam como Pedro nesse momento. Ele se arrependeu e falou aos discípulos que ele não era digno. Ele falou aos discípulos que ele negou Jesus. E Pedro, depois desse tempo, Pedro ele só com a sombra curava as pessoas. Entendem? Eu quero que vocês levem isso no coração. Se estiverem alguma angústia, alguma dor, confessem uns aos outros. Pois somos irmãos de fé. Somos o corpo de Cristo. Trabalhamos em comunhão. Se somos o corpo de Cristo. Aleluia. Se é Cristo que é a cabeça, então o corpo ainda está vivo. O corpo não fica inativo. Nós trabalhamos constantemente. Se eu mexo o braço é porque eu estou vivo. Ou seja, nós não estamos parados como o corpo de Cristo. Constantemente estamos nos ajudando. Se um pé machuca, ele é incapaz de colocar um curativo nele mesmo. Só a mão pode curar. Só a mão consegue colocar um curativo. Se estiverem com alguma dor, que falem essa dor para alguém. Vai ajudar muito. Confessem os pecados uns aos outros. Às vezes,